Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. E que tal a gente conversar um pouquinho sobre Spy Family? Faz bastante tempo que eu não venho aqui no canal comentar alguma coisa sobre Spy Family. Eu sempre só mostro quando tem volumes novos, mas hoje decidi comentar sobre o capítulo que lançou nesse final de semana. No dia 28 de abril de 2024, foi lançado o capítulo 97 de Spy Family. Pra quem não sabe, os capítulos de Spy Family saem oficialmente, simultaneamente, né, no site da Manga Plus, que pertence à Shueisha, que é uma plataforma oficial. Então, eles saem simultaneamente com os capítulos lá no Japão. Então, no domingo sai o capítulo no Japão e também sai no site da Shueisha, já traduzido oficialmente. Depois de algum tempo, acaba saindo, né, só fica os 3 primeiros capítulos disponíveis e os 3 últimos que foram lançados no Japão ficam disponíveis de graça pra gente ler. Mas a questão é, capítulo perfeito e eu tenho que comentar. Mas é claro, por ser um capítulo que acabou de ser publicado, vai ter spoiler, gente. Então pra quem não gosta de spoiler, não é um vídeo pra vocês. Mas pra quem não se importa com spoiler, ou também gosta de ler e se manter atualizado dos capítulos novos que são lançados no Japão, aqui está os comentários do capítulo 97, que me surpreendeu demais, mesmo não tendo nada a ver com a história do núcleo principal de personagens. A gente não vai ver alguma coisa sobre a Yor, sobre o Lloyd, sobre a Anya, não vamos ter nada disso. Nós vamos ter um pouco da história do professor elegante, o professor Anderson. Nós vamos ter um pouco mais da história dele e também da Marta, que é a guarda-costas da Beck, que é a melhor amiga da Anya. Pra quem já leu o capítulo 96, né, que já lançou um tempinho atrás, o capítulo 96 teve o baile, né, no colégio, que foi um capítulo muito importante, né, porque teve a Anya confessando pro Damian que ela consegue ler mentes. Ele não acreditou, mas futuramente isso deve desencadear alguma coisa interessante, porque se ele começar a juntar as peças, ele vai perceber que realmente faz sentido ela ler mentes, já que ela sempre consegue saber as respostas já em algumas situações onde só lendo mentes mesmo pra ela saber das coisas. Então, futuramente, eu acho que isso vai ser muito interessante, até porque ele é muito esperto. Mas, enfim, durante o baile, teve um pequeno quadrinho onde a gente vê o professor elegante pedindo a Marta, né, perguntando se ela gostaria de dançar com ele. E agora, no capítulo 97, né, o capítulo inicia, né, com o professor Anderson, né, nosso professor elegante. Eu gosto de chamar ele de professor elegante, gente, vamos chamar ele de professor elegante. Ele começa dando bom dia pra outra funcionária do colégio, eles estão comentando que tá tudo bem calmo, porque os alunos são de recesso, então a maioria foi pra casa. Então, a senhora fala pra ele, né, fiquei sabendo que você dançou com uma bela dama no baile. E aí ele fala, ah, bem, ela é uma velha amiga minha. E isso é muito interessante, porque lá no arco do sequestro dos alunos, a gente já nota que eles são amigos, né? Tem algumas pequenas interações entre os dois, conversas deles, que a gente percebe que eles já se conhecem há bastante tempo. E nesse capítulo nós vamos ter destrinchado a história deles, e eu achei isso fascinante. Até porque tudo começa quando o jovem Henry Anderson, né, nosso mini professor elegante, ele era um mini senhorzinho elegante, com 17 anos, foi quando ele conheceu a Marta. Ela era uma aluna, né, uma estudante bolsista do colégio, ela é alguns anos mais jovem que ele, e ela tava fazendo uma apresentação de balé. E a apresentação de balé impressionou tanto ele que nosso professor elegante, que nós conhecemos ele como professor elegante porque ele constantemente fala que as coisas são elegantes ou deselegantes. No momento em que ele viu a Marta dançando balé, ele falou pela primeira vez que algo era elegante. Gente, isso pra mim é um marco histórico. Vocês têm noção? Nós temos ela lá dançando, muito bonita, maravilhosa, com muita elegância. Então o professor começa, né, o Henry Anderson, né, ainda não era professor, um estudante ainda, ele começa a bater palma e fala que elegante, ele tá muito encantado com a apresentação dela. E essa foi a primeira vez que ele disse que algo era elegante, gente, eu me emocionei tanto, já fiquei assim, completamente chocada com essa informação. E bom, logo depois dessa performance, né, ela acabou ficando mais popular, né, ela era uma estudante bolsista, então ela não vem de uma família influente nem rica, mas devido à sua apresentação, ela acabou se tornando um pouco mais popular e ganhando mais amigos devido à dança dela, enquanto o nosso professor elegante acabou perdendo alguns amigos, exatamente porque ele ganhou o elogio de senhor elegante, até porque ninguém espera muito que uma criança comente que algo é elegante, mas aí começou a jornada dele das coisas elegantes. Então ele está elegantemente tomando um chá no colégio, né? Ele tá servindo chá pra ele mesmo, pensando, né? Seja um cavaleiro em todos os momentos, seguindo o que o pai dele ensinou ele. Suponho que o pai dele também seja um senhor muito elegante. Mas ele tá lá tomando um chá,
Então a Marta tá passando, né? A nossa mini Marta fofinha passando. E ela sente o cheiro do chá. Eles começam a conversar. E ele fala, né, pra ela que ainda tá sobrando um pouquinho de chá, né? Pra mais uma xícara, se ela gostaria de experimentar também. E assim começa um momento entre os dois, né? Os dois vão sempre tomar chá juntos, né? Ela sempre acordava bem cedo, ia pro colégio cedo pra praticar balé todas as manhãs. E interrompia o momento do chá dele. Então ele comenta, né? Muito bonitinho ver os dois interagindo, né? E ele fala: a quietude do meu mundo solitário foi violada por uma invasora barulhenta, mas não detestava esses momentos em particular. E é muito fofo, eu fico encantada. Enfim, passam-se os anos, eles continuam com o ritual de tomar chá juntos, mas, né, o professor elegante é um homem muito elegante, mas isso não agrada a todos. Então ele tá sendo ali enquadrado. Agora nós temos o jovem Henry, de 19 anos, belíssimo por sinal. E ele tá sendo enquadrado por 3 alunos não muito bem encarados, né, que estão fumando. Então você vê que eles não são elegantes, que eles descumprem as regras. E eles estão ali batendo nele, né, reclamando dele ser muito certinho, isso e aquilo, babaca elegante. Eles falam ele de babaca, olha que absurdo. Enfim, eles estão lá, né, prestes a socar mais um pouco ele, por ele ser todo elegante, não gostar, falar, reclamar deles usarem a força, né, por serem animais que querem resolver as coisas usando a força física. E nisso surge, quando ele vai apanhar mais um pouco, surge uma guerreira mascarada que dá chutes, golpes elegantes. E quando ela tá prestes a ser atacada pelas costas, injustamente, nosso professor elegante dá um super murro na cara do cara e fala, nada elegante. Eu me encantei. Nosso querido professor elegante deu um soco no cara nada elegante. E ele fica chocado depois que ele faz isso, porque ele nota que ele não foi nada elegante também ao desferir um soco. E ela fica assim, afinal de contas, nós somos animais também, não é algo que animais fazem brigar. Nós, humanos, também são animais. E isso me lembra Pequena Beck falando exatamente esta frase, porque quando teve aquele capítulo lá no começo, onde eles tinham que montar, né, fazer uma dobradura lá de algum animal, todo mundo fez de dragões, animais, cachorro, qualquer coisa, e ela fez do Lloyd, né? E então o professor fica, mas a aula pedia pra fazer dobradura de animais, e a Beck fala, mas professor, humanos também são animais, e eu fiquei, meu Deus, sério, maravilhosa. Mas enfim, eles estão lá, aí nós vemos que a lutadora mascarada era a jovem Marta, né, que agora já tá com 16 anos, fofíssima. E ele fica assim, você não pode fazer isso, usar golpes de balé pra bater nas pessoas, isso não é elegante, você tem que tomar cuidado, você vai fazer parte de um concurso de balé, você tem que se cuidar. E ela fala, tá bom, na próxima eu não vou usar técnicas de balé, na próxima vez eu vou usar armas. E ele, não é isso que eu tô falando pra você. Muito fofo. Mas aí cai a ficha dele... Porque ela fala, né, assim, ele fala, por que você é tão bruto? Ela fala, mas você também deu um soco. E ele fica, meu Deus, eu não sou nada elegante. Então ele vai até o professor pra denunciar os alunos que bateram nele e ele próprio, porque ele fala que ele próprio merece um tonitros, porque ele também se envolveu na briga e acabou dando um soco. E que todos eram deselegantes. Mas o professor explica pra ele que os alunos, né, aqueles que estavam enquadrando ele e batendo nele, são de famílias muito influentes, então daria problema pra escola se eles acabassem, né, dando um tonitros pra esses alunos. Então, o Henry tem um certo desencanto, né, porque ele percebe que os professores são meio corruptos, que eles não estão ali pela educação apenas, que eles estão se deixando levar pela influência das famílias e ignorando as regras do colégio, né, e ele tá lá conversando depois com a Marta, né, falando assim, como eu poderia ter agido feito um cavalheiro numa situação dessa, que falta de maturidade a minha. E aí ela fala, né, às vezes não dá pra agir desse jeito, às vezes você tem que, né, ir pra porrada também, né. Em geral, nesse tipo de situação, não adianta só conversar, eles não iriam escutar. E ele, não, tem um jeito sim. A educação, né, ele fala, tem uma outra forma de lidar com isso, a educação. A educação é o que constrói o caráter e impede conflitos. Tanto brigas pequenas quanto conflitos globais. Ele acredita na educação e ele quer ser um professor. Ele quer ser um professor decente, um professor adequado, não como esses ali, né, que ele denunciou uma situação e eles ignoraram pela influência das famílias. Então a Marta fala, então você vai ser um professor, Henry? E ele fala assim, né, que assim que se graduar, ele vai entrar na universidade para fazer licenciatura e se tornar um professor. E ela fica, entendo. E ele pergunta, né, se ela vai seguir no balé. E aí ela fala que planeja, assim, né, fazer o curso de balé ano que vem e tudo mais, mas tudo depende do resultado. Só que a família dela não é tão rica quanto a do Henry, né, então é um pouco mais complexo.
Só que é bem interessante isso. Isso me trouxe uma questão muito interessante, porque a gente sabe do futuro deles, a gente tá vendo o passado. E a gente sabe que o professor, né, realmente se tornou um professor. Ele conseguiu alcançar os sonhos dele e se tornar um professor elegante, que respeita as regras e tudo mais. Mas a Marta não seguiu a carreira de balé. Ela pode até sim ter cursado um pouco de balé, mas ela é uma ex-soldada. E agora ela é uma guarda-costas. Então ela não seguiu uma carreira assim de artes. Ela teve que se tornar uma soldado. Ela tem experiência de luta, por isso agora ela é uma guarda-costas de uma família tão influente, porque ela foi uma boa soldado. E isso me deu várias dúvidas, assim, do que aconteceu depois, né? O que vai acontecer mais pra frente, se eles vão continuar abordando isso. Eu espero que o próximo capítulo continue mostrando. E como eles mostram aqui, né? O Henry, ele vem de uma família que tem, né, dinheiro e influência, né? Então ele vai conseguir, ele consegue sonhar com o futuro de ser professor, e ele consegue, né? Nós vemos ele agora, né, no presente, no ponto atual da história, ele é professor da Anya e da Becky. Enquanto a Marta, no presente, nós temos ela sendo citada, né? O Lloyd reconhece ela como uma ex-soldada muito experiente, e ela é uma guarda-costas. Então, assim, ela não é conhecida pelo balé. O Henry se impressionou com o balé dela, mas atualmente ela não é conhecida como uma pessoa que é boa no balé, e sim como uma ex-soldada competente que se tornou uma guarda-costas de uma filha de uma das famílias mais influentes do momento, né? Então eu fico muito curiosa pra saber o que aconteceu, né, nesse meio tempo. Mas enfim, é uma questão muito interessante que eu sinto que vai continuar sendo abordada no próximo capítulo. Mas enfim, é muito interessante que logo depois disso, né, ele fica assim, merda, minha cara tá doendo. E ela fica, sabia que tava doendo. E cavalheiros não podem falar palavrões, viu? Mas sim, o professor elegante, quando era mais jovem, soltava umas palavras também. Mas enfim, continuando mostrando, eles tendo o momento do chá deles. Belíssimos, muito fofos, eles são uma gracinha. E aí, né, ela reclama, né, que o chá preto tá amargo, e ele fala, né, que a questão, né, dos preços subindo devido à tensão, né, da guerra e tudo mais, e que tudo isso pode acabar até afetando a hora do chá. E ela fica, não, 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 o sabor tá ótimo, tá muito gostoso, né, então ela valoriza esse momento do chá com ele. E aí ela aproveita, né, esse momento pra falar, né, sobre o baile. Ela fala, né, Henry, você vai convidar alguém pra dançar na sua festa de graduação? E ele fala, por que isso do nada? Aí ele fala, de jeito nenhum, vou fazer algo tão leviano. E ele era imaturo, ele fala, eu era tão imaturo, eu estava tão desesperado para ir atrás dos meus ideais, tão desesperado para transformar o mundo, que nunca mantive o mesmo ritmo que aqueles ao meu redor. Tampouco dei atenção aos corações daqueles próximos a mim. E nesse momento a gente descobre que a Beck tá escutando essa história e ela está chocada que não teve confissão. Como assim não teve confissão? E então nós vemos a Marta, né, que tá contando a história pra Beck, falando, né, que eles eram muito jovens, né, imaturos, né, só que eles não conseguiam, né, notar direito o que tava acontecendo, né, que aquilo que era a rotina deles de tomar chá ia chegar ao fim, né. Enfim, eram jovens e imaturos. Então nós temos um salto no tempo, nós temos uma mini Beck bem triste, né? Porque ela nota que não vai ter mais aquele momento do chá tão precioso ali junto com o Henry. Aí nós temos um salto no tempo, passaram-se 2 anos e meio já da formatura do Henry. Ela está com bastante preguiça para acordar e uma das funcionárias ainda fala, né, não seja preguiçosa só porque não tem treino matinal, você costumava acordar tão cedo, o que há com você, né? E não, provavelmente, né, ela era motivada a acordar cedo e feliz porque ela ia se encontrar com o Henry, né? E ela tá lá, ela acabou se tornando, né, uma aluna imperial, fofíssima, muito lindinha. Ficou lindíssima com a roupinha de aluna imperial. E ela fala, depois da formatura do Henry, o eco das botas militares que já estavam a caminhar um tempo ficou mais alto novamente. Foi quando o chá começou a ficar amargo de novo. Então nós temos aqui a Marta, de 19 anos, belíssima, muito linda, né, e ela tá ali conversando com as amigas, né, pensando no Henry. Nesse momento, né, tá tendo ali a apresentação, né, tá falando ali, né, que vai começar um novo semestre e que gostariam de apresentar novos professores. E naquele momento, ela tá pensando, né, será que ele foi cursar licenciatura? Ele já deve estar no 3º ano lá e tudo mais. E ela tá pensando. E nisso, né, tá ali no microfone o diretor anunciando, né, o 2º semestre acabou de começar, contudo gostaríamos de apresentar seus novos professores. Primeiro, o professor Henry Anderson, que lecionará história. Gente, olha isso! Nosso queridíssimo professor elegante já está de volta na escola para se tornar professor. E aí a gente vê o rostinho dela impressionada em encontrar o Henry. E aí
temos os últimos quadrinhos, né, as últimas falas do capítulo, que é: a partir daquele dia, nem o som das botas militares, nem o som dos motores dos caças eram mais altos que o som das batidas no meu coração. Gente, que capítulo! Meu Deus do céu! Que capítulo foi esse? Gente, juro! Eu tava pra trazer um vídeo sobre Spy Family, né? Inclusive, né? É assim que conclui o capítulo 97, né? Escrito continua. O próximo capítulo tá previsto pra ser lançado no dia 12, né? Então, 12 de maio vai sair o capítulo 98, se tudo der certo, né? Vamos torcer pro Tatsuya Endo ter muita saúde, muita disposição e conseguir concluir o capítulo a tempo. Mas os capítulos costumam sempre ter esse ritmo, né? Sair de 15 em 15 dias. Mas a questão é, eu já estava ansiosa pra vir aqui conversar com vocês sobre Spy Family, porque teve o capítulo 96, que também foi um capítulo muito interessante, né? A gente teve o baile, a Anya estava uma gracinha, simplesmente a mais bela de todas. A Beck tava uma fofura também, gente. Eu tava me sentindo uma mãe orgulhosa naquele capítulo. A Beck tava fofa, o Damian tava fofo, mas a Anya estava brilhando de tão linda. Ela tava perfeitinha demais, ela ficou uma graça. E ela ia dançar com o segundo filho, né? Eles competindo pra dançar com o segundo filho. E ela conseguiu. Anya dançou com o segundo filho. E enquanto ela tava lá dançando, fofíssima, com o segundo filho, ela, ali no momento assim, onde escapou naturalmente, ela fala: eu consigo ler mentes. E ele fica tipo assim, aí eles começam a brigar, né? Porque ele não acredita nela. Mas ela fala com toda a naturalidade do mundo pra ele. Ela se sente ali confortável pra falar. Nem com a Beck, que ela é tão próxima, tão amiga, ela conseguiu falar pra ela. Nem escapou de sem querer, nem nada. Mas com o Damian acabou escapando essa informação. E eu sinto que ele é muito inteligente, ele nota muitos detalhes e que ele vai acabar notando que é verdade mesmo. Mas agora, um pequeno diálogo do capítulo 96 deu início a esse capítulo 97, né? No capítulo 96, o professor elegante, né, chama a Marta pra dançar, e eles realmente dançaram juntos. E agora no capítulo 97 nós temos um pouco, né, uma backstory deles, e eu estou fascinada. E o capítulo 98 precisa mostrar esse arco, né? O que aconteceu depois dele se tornando professor, se ele mudou ou não, porque ele tá com uma expressão bem séria ali, né? E antes ele fala, né, que ele era imaturo, que ele tava, né, querendo transformar o mundo, né? Mas eu quero saber o que que esse jovem professor Henry tem a nos apresentar, porque agora em dia tem um professor bem mais maduro, mais velho, que já viu muitas coisas, tem uma noção melhor do mundo. Mas o que será que esse professor mais jovem, né, esse jovem professor Henry, como ele era, como ele via o mundo, como ele lidava com os alunos e como ele lidou com a Marta depois de tantos anos, porque ela se mostra muito feliz. E, né, já que o coração, nada era mais alto que o som das batidas do coração dela, ela estava muito feliz com esse encontro. Como será que o Henry estava se sentindo? Porque ela tá coradinha ali, né, toda chocada. Mas ele tá com uma cara bem séria, né, ele tá com uma cara bem fechada. Então eu tô muito curiosa pra saber mais disso. E também tô muito curiosa porque no final, né, mostra que faltam apenas 6 meses pra Marta se formar. E a gente sabe que depois que ela sai do colégio, ela pode até ter continuado um pouco com o balé, mas ela se tornou uma soldada. E eu quero saber mais também disso. Como que foi essa mudança, né, de poder ser uma bailarina para acabar sendo uma soldada, como foram os anos dela como soldada, e depois até ela chegar na família Black Bell, que é a família da Beck, né, a melhor amiga da Anya. Enfim, gente, tô muito animada, muito feliz. O Tatsuya Endo sempre sabe nos impressionar. Ele já mostrou o passado do Lloyd, que foi capítulos muito interessantes e emocionantes e com muitas reviravoltas que a gente não esperava. E agora, antes de ter o passado da Anya, antes de ter o passado da Yor, nós temos o passado do professor elegante, com essa reviravolta fantástica, mostrando que era muito mais do que só amigos, ex-colegas de escola, né? O Henry e a Marta eram amigos próximos que tomavam chá juntos todas as manhãs, que foram amigos próximos por muitos anos, e agora, né, ele voltou a encontrar com ela, mas agora na posição de professor, e ela como uma aluna, né, ela se tornou uma aluna imperial. E vamos ver como vai ser a relação deles. Eles só têm mais 6 meses juntos aí no colégio, depois ela se tornando soldada, né? Então, assim, muitas perguntas, muita curiosidade, tô muito ansiosa pelo próximo capítulo. Então, relembrando vocês, quem tiver curiosidade e gostar de manter a leitura em dia,
sempre sai aos domingos, né? Costuma ser de 15 em 15 dias que lança capítulos novos, sempre domingo ao meio-dia no site Manga Plus na Shueisha. Agora tá escrito ali que no dia 12 vai sair o capítulo novo, mas já teve vezes que eles remarcaram, né, a data, eles atualizaram a data, porque acontece algum imprevisto, o Tatsuya Endo não consegue concluir o capítulo a tempo, isso é natural, né? Coitado, tem que planejar a história, desenhar tudo. Então, assim, leva um tempo. Então, às vezes, nem sempre ele consegue manter certinha a data que eles planejam de 15 em 15 dias. Mas a maioria das vezes ele consegue, né? Na outra semana, né, 15 dias atrás, na verdade foi uma história mais curta, né, um extra, muito fofinho também, né, entre o capítulo 96 e 97 teve um extra, que é sempre mais ou menos quando vai lançar um volume novo, eles acabam lançando esses capítulos extras, que são os capítulos extras que tem no finalzinho do volume, sabe? Então, assim, eu acredito que o capítulo 96 foi o final de um volume e agora o 97 é o início de um novo volume, é o que eu suponho. Mas, enfim, gente, tô muito feliz, muito animada. Que capítulo fascinante, eu adoro Spy Family, como Spy Family sempre nos surpreende. Eu vou deixar o link na descrição com o link oficial pro site do Manga Plus, pra vocês poderem ler Spy Family oficialmente. E, sério, gente, que coisa fascinante. Leiam Spy Family, colecionem Spy Family. Inclusive, também tem o filme agora, né? Spy Family Código Branco. Assisti também nesse final de semana e foi muito incrível poder assistir Spy Family na telona do cinema. Eu fiquei muito feliz, é uma fofura. Apesar de eu não ser tão acostumada em assistir Spy Family dublado, eu gostei bastante, né? A dublagem tava boa, a Anne é uma fofura. Foi uma história bem diferente. Eu que sempre mantenho a leitura do mangá em dia, poder assistir uma história completamente nova, né? Ele não tá... O filme, pra quem não sabe, não adaptou nenhum arco específico do mangá. Ele é uma história extra mesmo, né? Inédita, específica pro filme, então não é nenhum arco do mangá. Então foi muito interessante ser surpreendida com uma história completamente nova que eu não tinha visto antes, gostei bastante. E sério, gente, é muito bom. Quem tiver oportunidade, vão assistir nos cinemas, é muito importante mostrar que filmes de animes também conseguem lotar a sala de cinema. Quando eu fui assistir no domingo. Não tava tão lotado assim, tinha poucas famílias assistindo, mas é um filme bem tranquilo. Vocês podem levar suas famílias porque não tem... Você não precisa ter assistido ou lido algo antes pra compreender a história. Eles explicam bem no início pra te situar na história e no que tá acontecendo ali. Mas enfim, gente, tô muito feliz. Fazia bastante tempo que eu queria trazer um vídeo novo aqui falando sobre Spy Family e compartilhar a leitura com vocês. Se vocês quiserem, eu posso sempre vir aqui conversar com vocês sobre os novos capítulos. A minha leitura tá sempre em dia, então eu gosto muito de conversar sobre os capítulos novos. Se vocês gostarem, não se importarem com os spoilers, eu posso ir vindo, né, a cada 15 dias ou uma vez por mês pra resumir os capítulos que lançaram, né, pra vocês e conversar sobre o que tá acontecendo na história. Enfim, muito obrigada por assistirem o vídeo até o final. Se cuidem e até a próxima!